paz do Senhor Jesus, que Deus o abençoe. Essa noite é uma palavra poderosa de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, onde a palavra de Deus fala de uma cura de um homem coxo, deficiente desde nascença. E eu vou também trazer aqui essa palavra que ela vai fortalecer seu coração pela fé. Busque a Deus pela fé, porque mostrando por esta palavra, nós sabemos que esse homem, ele estava ali naquele local de sempre, onde ele pedia esmola, era o trabalho dele, pedindo esmola para sobreviver. Mas ele talvez pedia a Deus, e nesse dia chegou a bênção dele, porque tudo de Deus é na hora certa, tudo de Deus é programado, não passa um minuto, um segundo, quando Deus fala, com certeza se cumprirá. Então esse guerreiro aí, esse varão, não estava naquele dia esperando o que veio para a vida dele. Para a vida dele veio descendo do alto, o Pai das Luzes, o grande milagre, o milagre da restauração física, o milagre da restauração espiritual. Deus usando os seus vasos. No caso aqui era Pedro. João trabalhava para o Senhor com amor, trabalhava para o Senhor com prazer no coração. E o trabalho de Deus é esse, que nós possamos fazer por amor, que nós possamos fazer por meio da fé e ter na plena certeza que Deus, na hora certa, no momento certo, Ele cura, Ele restaura aquela alma e também deixa alegre o coração daquele que é o veículo da verdade. Nós temos de romper todas essas barreiras que a carne sempre coloca, são os prazeres, que é exatamente para interromper a obra que Deus tem na nossa vida. Então, meus amados irmãos, a cura, ela vem do Senhor e é pelo Senhor. Pedro, ele não foi ali direcionado para curar aquele homem. Eles foram para uma oração, como diz a Bíblia, oração nona, casa aí 3 horas da tarde. E aonde tem oração, aonde tem homem de Deus, e aonde tem necessitado, precisando, Deus, Ele vai abençoar, porque as portas do céu estão sempre abertas para os corações simples, para os corações que têm fé. Se Deus não curar hoje, mas a palavra ficou no seu coração, mas Ele vai abençoar, Ele vai restaurar, porque primeiramente Deus preparou Pedro e preparou João com a verdade, mas ele não sabia a hora, ele só sabia que tinha de andar na santidade. É isso que também nós temos que colocar no nosso coração, é a santidade, fidelidade, homens que colocam fé no Senhor, e assim Deus vai agir quando precisar. E o dever é nós ensinar a salvação para as pessoas. A cura é se Deus quiser. Se Deus não quiser, Ele cura o espírito daquela pessoa e leva a alma em direção da salvação. Mas Deus é bom, misericordioso, Ele faz muitas vezes
a área física humana ser restaurada, e também Ele cura o coração espiritual. Vamos trabalhar aqui nessa mensagem, irmão, que serve para nós, para a gente ver o poder glorioso de Deus, para a gente ver que o milagre não é programado, o milagre acompanha a palavra. Pode acontecer a qualquer momento que Deus quiser curar uma pessoa, porque nós não temos autoridade por nossa conta de mandar Deus curar, mas nós temos o prazer de dizer que Ele cura e que Ele faz o milagre acontecer, porque muitas vezes vai depender de quem vai receber o milagre, e o milagre é fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Até porque Deus enviou Jesus, não foi para operar milagre, Ele enviou Jesus para salvar a alma perdida. E o milagre acompanha a palavra, porque aquele homem lá na cruz não foi sarado o corpo dele, mas ele foi salvo. E outros mais que receberam a palavra. O importante é a palavra. Aqui é um trabalho glorioso do testemunho de Pedro, e que nós também pode olhar para a vida de Pedro, para a vida de João, como eles eram, como eles andavam e como eles tinham dentro deles, no próprio coração, a certeza da cura que Jesus fazia. Porque, irmão, quando Jesus vai fazer, Ele coloca no coração, sua boca fala e vai acontecer. Quando isso não acontece, é porque é do homem mesmo, e o homem sai envergonhado. Nós não podemos usar a palavra de Deus só para as pessoas verem que nós somos de Deus. Nós somos de Deus porque Jesus nos chamou para nos salvar. Então nós somos pessoas salvas em Cristo Jesus. Aí vai acontecer um milagre na vida das pessoas, né? Diferente, os milagres diferentes um do outro, mas tudo operado pelo mesmo Espírito Santo. Vamos ver a mensagem que dá um tema: a cura de um coxo. Veja, um homem aleijado dos seus pés, que não poderia andar. Então, no caso, ele ia ou num carrinho, sendo levado por alguém. Ele ia todos os dias, ali era o lugar dele trabalhar, na porta daquele templo que chamava de Famosa. Mas vamos ler o texto, para nós não andar só com as nossas palavras, vamos andar com o texto. Pedro e João subia junto ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamado Famosa. Para quê? Para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Olha os mistérios aqui. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda.
e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés, aleluia, e tornozelo se firmaram. Oh glória! E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar, louvar a Deus, e conhecia-nos, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta famosa do templo. E ficaram cheios de pasmo, assombro, pelo que lhe acontecerá. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu ao túnel para junto dele, no alpendre chamado de Salomão. Eita glória! Quando Pedro viu isto, mistério, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude, ousadia ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste, e tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e justo, pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha, e pela fé no seu nome fez o seu fortalecer a este que vedes e conheceste, e a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, está perfeita saúde. Eita Jesus maravilhoso! Aqui, irmão, podemos ficar na presença de Deus adorando. Esse tema é o tema da cura do coxo e o discurso de Pedro, porque Pedro curou e em seguida Pedro foi dar um grande discurso. Isso hoje nós não vemos no meio dos homens sinceros, né? Nos homens sinceros a gente vai ver que nem os apóstolos, mas hoje a gente vê que deixa muitos pregadores, os homens deixa muito a desejar, né? Porque a glória, irmão, é para Jesus, e com certeza Pedro deu uma grande lição, porque a humanidade ali da época olharam, ficaram ali sem ter palavra, porque eles conheciam aquele homem, não tinha ninguém que pudesse fazer o que Pedro e João fez. O homem já tinha anos que estava vivendo de esmola, como hoje tem muitas pessoas vivendo de esmola. Às vezes não é esmola porque ela é já, mas é esmola porque ele também é cego espiritual. Ele não sabe se dirigir diretamente à fonte da vida, ele não sabe clamar o Senhor, e mesmo nas suas necessidades, como esse homem, ele fazia o que outro não fazia, que era coragem de todo dia sair, mesmo deficiente,
mesmo coxo como ele era, talvez no tempo não tinha, né, o amparo do governo, o amparo público, e ele pagava impostos também, porque todo ser humano toda vida pagou impostos, mas nós temos como amparar essas pessoas que são deficientes, pessoas que são incapazes, e eles são amparados, né, pelos tributos, paga ao governo, entra aí no INSS e dá o amparo. Mas a gente vê muitas pessoas ainda, por não agradecer, mesmo sendo amparado, por não agradecer a Deus, o dinheiro dele se some, as coisas dele se somem, porque ele não apresenta a Deus, porque tanto faz o aleijado, né, tanto faz o perfeito, de corpo de saúde, ele precisa de ter essa, aleluia, fé em Cristo. Não é porque nós só vamos a Cristo quando necessitamos, não. Nós primeiro temos de entender que a nossa necessidade de Deus é a salvação, porque Paulo, ele diz que todo ser humano pecou e foi o homem afastado, o homem foi destituído, que é afastado de Deus. Então ele precisa entender primeiramente que ele precisa ter uma reconciliação, porque entre ele e Deus teve esse afastamento, teve essa contenda de rosto, aí vem o sofrimento, aí vem a ceguidão, aí vem na pessoa, mesmo que ele tenha condição material, mas o corpo dele está deficiente, o coração dele está deficiente, ele está deficiente espiritual, porque a alegria quando de um ser humano é quando ele é acolhido pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo vai trabalhar na vida espiritual dele, que ele vai receber o suporte divino, e Deus dá por a sua misericórdia a restauração do corpo. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela é para nós receber a inspiração dela, o entendimento dela, colocar na nossa vida, para primeiro nós sentir, aleluia, paz, sentir alegria, libertação, para nós falar que Jesus fala, que Jesus faz, que Jesus opera, que Jesus opera um milagre. Primeiro, o milagre tem que estar acontecido no nosso coração, que é a convenção do Espírito, ou seja, o homem mudando, ele é mudado, as suas atitudes, quando ele professa Cristo, que nem o apóstolo Paulo, que as atitudes do apóstolo Paulo era perseguir a igreja, porque Paulo era zeloso na área do seu trabalho, mas ele, quando conheceu a Cristo, Paulo mudou. Paulo perseguia, mas voltando, Paulo já era perseguido. Então nós temos que entender, irmão, que primeiro, para Deus realizar na vida das pessoas através de nós, Ele primeiro vai nos chamar e mudar nossa vida, porque Deus não opera em vaso com coração orgulhoso, com coração mundano. Deus não opera. O homem pode até falar em milagre, fazer, prometer, mas Deus, Ele só anda no caminho dele, e o caminho de Deus é Jesus. Vamos ver aqui primeiro a cura. Então nós vamos ver que aqui tem a cura de um cônjuge. Depois da cura entra exatamente o discurso de Pedro. Aí nós vemos que nos ensina, quando o homem é de Deus, ele anda com a fé e ele sabe que Deus vai fazer. Ele não vai marcar o dia para
para a pessoa ser curada, um mês para ser curada. Não, irmão. Deus está no coração do homem, Deus fala agora. Deus faz no presente. E os apóstolos tinham esse poder de colocar a mão e curar os enfermos, de orar, expulsar os demônios. E ali levava a glória para Jesus, explicando. Depois eles faziam o discurso, para que a glória não ficasse sobre os seus lombos, para que não ficasse o peso ali na vida dos apóstolos. Não é ninguém, não é apóstolo que faz milagre. Quem faz milagre é Jesus. Então, se é Jesus que faz, não é o apóstolo que vai fazer, ele é apenas um vaso que vai receber um privilégio de ter o poder ali para formalizar esse trabalho de Deus. É o Senhor quem vai, aleluia, colocar naquele momento, porque o Espírito Santo vai lá no coração e ele faz a mudança. É ele que toca nos tendões, ele que toca no cérebro, ele que toca no pulmão, ele que toca em o nosso corpo a ser curado, como o próprio Jesus discursando no dia de sábado, ali em Lucas 13, e ele viu uma mulher curvada, e aquela mulher estava com um espírito de enfermidade. Jesus chamou ela até lá pertinho, colocou a mão na cabeça dela e o espírito da doença saiu. Quem faz o milagre é Jesus. Agora nós temos que conhecer o privilégio que Jesus dá para nós, mas também é quando nós honramos a Ele, porque a palavra de Deus diz assim: aquele que me honra, eu a honrarei. Então, irmão, qualquer área da nossa vida, o Senhor vai nos honrar, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai entrar para dar a vitória, porque nós somos vaso dele, acreditando e colocamos toda a nossa vida nas mãos dele. Estamos aqui para ser usados por ele. Não é nós que vamos usar Deus, é Deus quem vai usar o vaso. Mas o vaso precisa estar bem direitinho na casa do oleiro. Então formava aqui o tempo, e era um momento de oração. Não era uma igreja, né, irmão, pentecostal. Não era igreja que nem a de hoje, porque no templo tinha sinagoga. Era lá que os judeus lia ali a palavra, era lá que os judeus oravam, era lá que os judeus se reuniam. Pedro tinha o costume de ir, ele ia. João tinha o costume de ir orar. Essas pessoas se juntavam 3 horas e iam, porque a igreja estava aberta, e eles iam à presença do Senhor ali perto, na casa de oração, perto do templo tabernáculo, e eles estavam orando. Mas talvez Pedro não sabia, mas o homem não precisa saber, porque Deus é quem sabe a hora do milagre, a hora de Deus usar. Nós só temos que estar bem com Deus a todos os momentos da nossa vida, porque pedir e orar, como hoje nós podemos ir com a oração, e de repente Deus faz um milagre acontecer na vida de alguém. De repente Deus muda a situação na vida de alguém, porque na terra, o ser humano, ele é carente, ele precisa. Muitas vezes fala assim que o homem aqui estava, no corpo dele era as pernas dele, mas tem outro sistema de fraqueza, de prisão, que nem aquela mulher que Jesus, aleluia, tirou o espírito de enfermidade dela. Ela estava curvada, ela andava, ela trabalhava, mas ela estava curvada e era um espírito de enfermidade. E hoje tem muitas pessoas aí dentro das igrejas, e tem muita gente que grita, faz tudo para ver se aquela pessoa pode ser curada, mas não é do jeito que nós queremos. O milagre não vem por esforço de grito, por esforço do pregador, não. O milagre vem pelo querer divino.
O Senhor sabe quem é a alma que vai receber o milagre. O Senhor sabe como é o coração daquela pessoa, se aceita ou não aceita, se ele tem fé para aceitar, que nem disse Pedro. Aleluia. Os homens tinham autoconhecimento, eles tinham visão, porque o homem que é de Deus, o Espírito Santo está nele, ele tem a visão de ver, porque Deus fala. E Pedro disse: Enéas, estou vendo que tu tem condição de ser curado, recebe em nome de Jesus a tua restauração da tua vida. E Enéas foi restaurado. E não precisou Pedro se borrar, gritar, rodar. Não, irmão, porque a fé é duas palavras com acento. E se crer, verás a glória de Deus. Então Pedro, ele ia preparado, porque ele ia à presença do Senhor. Então ali era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe, que era coxo. Isso aqui é difícil, irmão. Isso aqui não é com grito, porque o homem estava com a perna que não tinha os tendões para sustentar, para ele andar, para dar força. E muitas vezes a pessoa até chama na frente, se Deus não tiver, para ter misericórdia, vai se vergonhar. Agora, quando Deus manda, Deus se responsabilizará. E eu tenho testemunho grandioso do milagre que Deus fez sobre uma mulher que não poderia ter filho. E Deus me usou para ela, porque eu fiz a pergunta que ela disse que a tristeza dela era não ter filho. E com certeza qualquer mulher, ela fica triste, porque o útero dela era virado, ela não poderia ter filho. A doutora já tinha dado todo o diagnóstico, mas Deus me levou até aquela jovem, e eu perguntei para aquela jovem o que era que deixava ela tão triste daquele jeito. Porque quem estava vendo ela triste, irmão, eu estava olhando com os olhos, mas o Espírito Santo estava vendo. O Espírito Santo estava olhando para ela. Ela estava lá distante, não era crente, mas clamava, pedia, porque diante dela estava a palavra. Eu falei que Jesus curava, eu falei da pregação que Jesus é o Senhor da vida, que Ele entrava nas mais profundidades, aonde o homem não podia entrar, Ele entrava. E ela acreditou que o Senhor poderia entrar na vida dela. E ela disse: eu não posso ter filho, essa é a minha tristeza. Naquele momento o Senhor disse assim no meu coração: diz para ela que eu estou dando um filho a ela. Eu me alegro por isso. Não olhei para a vida dela e digo: Senhor, está te dando uma criança, está te dando um menino, tu crê? E ela disse: eu não sou crente, independente da tua religião, é o Senhor que está dando. Ela: eu quero. Então está no teu ventre essa criança. Quando eu voltar, aí você vai, aleluia, estar com ele na barriga. E eu voltei com 4 meses, e aquela criança estava com 4 meses na barriga da mãe. Ela feliz, ela chorava. E hoje ela teve mais 2 filhos. E a doutora passa a estudar o caso, porque ela via, a medicina via que ela não tinha condição. E eu não tive receio de falar, mas a glória de Deus desceu ali, e Deus me usou, sem eu nem perceber. Passei a profecia, e hoje, para confirmação, quando eu voltei, Deus disse no meu coração: pergunta se ela quer que você dê o nome à criança. E eu disse: é um menino e você quer? Deixa eu dar o nome ao menino. Ela disse: deixa, pelo teu sofrimento, o nome dessa criança, para a tua alegria, hoje, Samuel.
E o nome desse menino é Samuel. Aí você vê que Deus me usou 2 vezes, porque eu não fiz ali exame para saber o que era ou o que não era. Mas quando Deus disse, se cumpre. Quando é do Senhor, não precisa nós se espernear, pular, é só crer. Porque quando Deus fala no nosso coração, a boca pronuncia a glória de Deus. E eu fiquei feliz e estou até feliz até hoje. Porque se Deus me usar, eu posso estar aqui. Porque isso aí foi no interior por revelação, fui lá. Mas se Deus me revelar, eu vou e acontece. E é para a glória de Deus. Eu fico feliz. Então trouxeram um homem muito difícil para a medicina curar, o qual todos os dias ele põe a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Era um emprego, irmão. Era um emprego. Deus ama os pobres. Deus abençoa os pobres. Jesus disse: bem-aventurado é os pobres de espírito. É aquele que se sente carente, necessitado de Deus. Para Deus operar na nossa vida, na vida de alguém, talvez nem tu precise, porque pelo testemunho que aconteceu comigo, como essa jovem disse que não era crente, ela não estava na igreja. Deus dá quem Ele quer, aonde Ele quer, na hora que Ele quer. E não precisa a gente fazer para se amostrar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus manifestar o poder. Quando for a hora, a glória de Deus manifestará. Só entra na presença de Deus. Ora, santifica o teu espírito e deixa Deus te guiar, como diz o louvor. Porque Deus abençoa o útero da mulher, porque foi Ele quem fez todo o corpo humano, tanto do homem como da mulher. Ele abriu a madre de Sara no tempo certo, na hora certa. Isaac nasceu. Eu digo assim que é para a nossa fé ser colocada no Senhor. Porque a gente acha que tanto tempo de crente não é o tempo, é a fidelidade de qualquer ser humano. Porque Deus, Ele não trabalha com tempo de crente. Ele trabalha quando o crente é convertido e vive a palavra, a luz da palavra. Nem se preocupe com qualquer pessoa, não. Se preocupe com a santidade em Cristo Jesus. Porque Ele vai estar no teu coração, irmão. E é como o sol que nasce todo dia. Vai brilhando. Tu vai louvando. Só agradece a Ele. Desce na presença dEle. Deixa que o milagre é Ele que faz. Deixa que a restauração na vida das pessoas é Ele que faz. Fica no lugar da bênção. Vai à casa do loureiro. Deixa o loureiro quebrar. Deixa o loureiro fazer o vaso. Mas o vaso não pode dizer para o loureiro, o barro, por que ele fizeste assim? Não pode. Porque o loureiro, ele faz o barro do jeito que ele quer. Ele amassa, ele pisa, ele quebra. Ele faz o vaso para ele usar. Glória a Deus. E aqui está um vaso que estava com a fé. E vendo, olha só, Pedro vinha chegando. Mas aquele homem não viu que Pedro ia dar, porque ele não pediu para ser curado. Ele não foi ali para ele foi para trabalhar, para pedir esmola. Mas outra vez Pedro ia ali com uma boa aparência, bem vestido, sacerdote, e Deus ia trabalhando, porque Deus ia na vida de Pedro. E o que Deus gosta de fazer é isso, é levantar o caído, restaurar o corpo humano que está amassado, quebrado pelo diabo.
E a melhor oportunidade estava acontecendo ali. Se Pedro e João não tivessem ido para a oração, não tinha essa passagem com eles, não ia estar escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Está escrito porque eles foram na hora nona para orar. Se preocupa se Deus vai te usar, irmão, ou se Deus não vai te usar. Mas uma coisa eu digo: Ele já está te usando para te levar até o altar onde você vai orar, falar com Ele. E deixa que no caminho, na ida ou na volta, acontece algo, se Deus precisar te usar. Não fique triste se Deus ainda não fez milagre através de você. Fica alegre, porque Ele fez um milagre na tua vida. Ele te ergueu do pó, lá que tu estava caído no charco de lodo, e colocou em ti a misericórdia, a salvação dele. E ele, vendo Pedro e João que ia entrando no templo, aí ele pediu que ele desse uma esmola. Aí Pedro entra em cena, fica de pé, fica observando. Aí o Espírito Santo vai falar, o Espírito Santo vai entrar. Naquele momento, derramando a misericórdia dele sobre a vida daquele homem que estava lá. Porque Deus dá o além do além. Ele pediu literalmente uma esmola, esperando receber uma moeda, um denário. Mas a esmola dele, a misericórdia de Deus veio no lugar. A misericórdia de Deus veio para restituir o que o dinheiro não podia restituir, o que o dinheiro não podia pagar. Estava começando o Evangelho, ali mostrando o sobrenatural, para que hoje nós entendamos e vejam como é bom viver com fidelidade com Jesus. Porque se Ele usou Pedro e João naquela época, Ele usa João e José hoje também. O Senhor nunca deixou de operar na vida humana. Ele opera sem nós mesmos nem saber. Ele está ali consolando. Mas vai chegar o tempo do testemunho. Vai chegar o tempo de você conhecer, porque o homem só conhece a Deus quando Deus está lá no coração dele. Ele só teme a Deus quando Deus está lá no coração dele. Ele só faz a obra de Deus quando Deus está lá no coração dele. Porque, aleluia, todo aquele que serve o Senhor se levanta. Muita treva, muita afronta, muita perseguição. E se Deus não está lá no coração do homem, como ele vai suportar? Ele pode fazer, porque ele conhece, o Espírito dele veio de Deus, Deus criou ele pode fazer a obra de Deus, se o Espírito Santo está lá. Porque a Bíblia diz que quem sabe fazer, aleluia, o bem não faz, peca. E fazer a obra de Deus é nós fazer o bem, é nós amar. Se nós não fizer isso, nós estamos pecando. Mas é diferenciado quando ele chama o homem para entrar numa obra de missão, uma obra mais espinhosa. E ele não chama qualquer um não, porque Deus vai trabalhar. Vê que Paulo era um homem zeloso, Paulo era um homem que fazia, aleluia, lá no seu trabalho, a sua missão. Paulo tinha ordem, tinha decência. Tem pessoa que quer servir a Deus, mas não tem nem zelo na casa, nem decência na vida da família. Ele não tem amor e quer fazer. Ele entra para fazer, mas quando se levanta as tempestades, ele é levado. Porque quem levanta o homem para fazer a obra de Deus é o próprio Deus. E hoje nós estamos num tempo, todo mundo quer fazer de qualquer jeito. Nós não podemos fazer
a obra da santidade perfeita de Deus de qualquer jeito. Deixa Deus mandar, deixa Deus mudar o nosso coração, deixa Deus, porque Ele é zeloso e nós temos que ter zelo. A gente rejeita a prostituição, a gente rejeita a mentira, a gente rejeita fazer aliança com o mundo, com as pessoas que têm prazer na mentira, na iniquidade, na prostituição. A gente rejeita, porque o Espírito Santo rejeita. Não é que ele está rejeitando as pessoas, ele rejeita, é o pecado que está sendo, aleluia, dentro daquela pessoa, e ela tem um coração prazerosa naquilo. Está dentro da igreja? Está, mas o pecado está ali, porque ela tem prazer e nem clama para Deus tirar. Quem serve a Deus não será confundido. Pode ter certeza, fique no lugar da bênção, buscando, adorando na santidade, buscando o Senhor ali, porque em qualquer momento Deus te direciona o caminho que tu vai andar para fazer a missão. Não vai fazer missão só porque você pensou, só porque a missão é para quem é chamado. Porque quando Deus chama, Deus se responsabiliza. O céu se abre primeiro dentro do teu coração, porque tu não vai ter medo, tu não vai mentir, tu vai de acordo com a luz da palavra. Meu filho. Pedro e João, fitando os olhos nele, aleluia, olha só, disse: olha para nós. Isso é importante, né, irmão? Isso é importante você chamar a atenção. Quando olhar para nós, atenção no que eu vou falar, no que eu vou fazer, no que eu vou te dar. Não feche os olhos, não. Abra os olhos e olha para nós. Disse ele, que está na palavra, você vê. Fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olhou para ele. Olha a esperança do coração do homem, receber alguma coisa. Ele ficou já alegre. Se o homem pagou, se o homem mandou eu olhar, ele chamou a atenção, e eu tenho de observar, eu tenho de olhar, porque vai sair dele algo que eu pedi. Eu vou te dar. Mas olha para nós. Olhar significa fitar ali os olhos na palavra, no que aquele varão vai falar. Ele tem de olhar, ele tem de trabalhar nisso aí. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro. E era o que o homem queria, né? Era prata e ouro. Já que não vem prata nem ouro, vai vir coisa melhor. Muito hoje quer o dinheiro, muito hoje quer o ouro, muito hoje quer a prata, mas não pede o melhor. Que é o melhor, irmão? A libertação da alma. Libertar a alma do cativeiro, porque aquela alma lá estava presa, porque o pé do homem, exatamente o calcanhar dele estava deficiente, ele não podia andar. Então ali era o lugar da prisão. Muitos anos tinha dinheiro, pedia, mas não tinha médico para fazer, porque o dinheiro é uma lei que vai até um certo ponto aqui na terra, mas ele não vai para o céu. Pedro tinha a chave, Pedro tinha, aleluia, o que era para o corpo físico do homem. Pedro tinha a cura, Pedro tinha o poder, Pedro tinha algo que o homem não via, que ninguém via, a igreja não via, estava dentro de Pedro, no coração de Pedro. Mas Pedro não usava a qualquer momento, só quando era necessário, com a ordem do Senhor.
não tenho prata, dispensou as coisas materiais, mas ele colocou o mais. Eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho nada para te dar, mas aí onde é que está o segredo? O segredo é no mais, não é no menos, é no mais. Mas o que eu tenho, isso te dou. O que é que tu tem? Não tem ouro, tu não tem prata. Sim, mas eu tenho, e o que eu tenho eu vou te dar. Aí ele vai usar o nome de alguém para poder o homem receber. O cofre de Pedro e de João é Jesus, e a chave estava nele: a fé, a fidelidade, a certeza. Aí ele diz: em nome de Jesus Cristo. E não diz o sobrenome onde Jesus nasceu: Nazareno. Leu aqui a identidade dele: Jesus Cristo Nazareno. Está vendo? Levanta-te e anda. Aí quando ele falou o nome de Jesus, a identidade de Jesus, o Nazareno, aí é que ele pronunciou a ordem para que os tendões do pé, para que o milagre penetrasse nele, para que naquele momento Jesus entrasse com a virtude do poder na vida do deficiente. Oh glória! Olha para ver, irmão. Estava em Pedro, estava em João. Então naquele momento, em nome de Jesus, o Cristo, o Nazareno, levanta-te. Aí ele disse: me dê tua mão. E tomando pela mão direita, levantou. Aí entra algo de Pedro aqui, a ligação. Pedro ligou a mão, Pedro pegou na mão, Pedro colocou uma parte de ajuda humana, levantar. E pela mão de Pedro, o homem recebeu a restauração, porque ele andou, ele se firmou, os seus pés, os tornozelos se firmaram. Pedro não ia soltar enquanto ele não estivesse firme. Nunca as pessoas se sustentam só enquanto não estão firmes em Cristo. A mão amiga, a mão humana, que transmite a ajuda de Deus. Nós pegamos, é símbolo. Pegar numa mão é ajudar a pessoa que está caída, a pessoa que não tem condição, não tem força. Aí Pedro ajudou. Quando ele foi restaurado, o que ele fez? Ele pulou para afirmar que ele estava firme. Ele levantou logo as mãos e glorificou a Deus, adorou. Ele, aleluia, não quis mais ficar ali pedindo esmola. Ele acompanhou Pedro, ele vai seguir, porque todos que eu leio na Bíblia que são curados recebem, aleluia, a restauração do Espírito. A alma tem sede por Jesus, a pessoa vai seguir a Jesus, porque o Senhor Jesus vai fazer nele morada, porque ele é templo morada do Espírito Santo. O Senhor, aleluia, deu a ele os pés para ele andar no caminho da verdade, no caminho, aleluia, da palavra, na luz da palavra. E Pedro disse: eu não tenho ouro, coisa da terra, eu nem tenho prata, o que tu quer, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E ele pegou pela mão direita, firmou ele, e ele pulou de alegria, subindo lá aquelas escadas e descendo, mostrando que estava curado. Aleluia. Saltando ele, no versículo 8 diz: saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus.
Aí no 9 é que nós vamos ver a ação do povo. O povo ficar pasmo. O povo ficar porque o ser humano, irmão, mesmo dentro da igreja, quando vem o sobrenatural, o milagre, ele fica pasmo, ele fica nervoso, porque ele não tem costume de ver, aleluia, a misericórdia de Deus na vida de uma pessoa, a transformação na vida de uma pessoa, o amor de Deus na vida de uma pessoa, a libertação, aleluia, daquela alma na vida de uma pessoa. Aí todo mundo fica pasmo ali, olhando. Foi Pedro, foi João quem fez isso. Aí onde é que vai entrar o discurso que João e Pedro eles vão, aleluia, se defender do olhar, do bate-palma, da glória, porque não foi no nome de João, nem nome de Paulo, nem nome, aleluia, de Pedro, foi em nome de quem, irmão? Foi em nome de Jesus o Nazareno que ele andou. Então a glória ia ser para o Senhor Jesus, e conheceram, aleluia, pois era ele o que se assentava e pedia esmola na porta da famosa do templo. Eles conheceram, se envergonharam ali, né? Quem é esses homens? Onde eles passam, os aleijados, os coxos, vai sendo restaurado, porque Jesus está dentro do homem chamado Pedro e João. Jesus disse: se creres, farás maiores coisas. E ficaram cheios de pasmo, assombro pelo que aconteceu. Olha como é que é o ser humano: não conhece, ficou com medo, ficou assombrado, ficou bestalhado, porque eles não tinham a mentalidade de crer naquele momento, aquele ato que aconteceu. Eles não sabiam definir, eles não sabiam levar para Deus a glória e dizer: Senhor, Tu está no nosso meio, Tu está aqui, a Tua glória. Muitos não sabem. E apertando ele a Pedro, aí corre para cima, aí tem que estar o homem bom na presença de Deus, irmão. Foge dos aplausos, foge de glória, foge de abraço. Manda as pessoas abraçar Jesus, manda as pessoas bater palma para Jesus, dar glória a Jesus. Olha lá, vai entrar o discurso de Pedro. Vai entrar o discurso de Pedro, porque eles ficaram ali apertando Pedro. Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. Ali tinha um alpendre, irmão, onde as pessoas se acostumavam a ficar lá, doente, enfermo. Era o alpendre de Salomão, lá no templo, na sinagoga. Agora no versículo 12 vai contar a história aqui, dizendo: quando Pedro viu isto, que isso é raro, que isso tem que estar em todos nós que servimos ao Senhor, que nós não podemos desviar para nós a glória. Por isso que muitos morrem espiritual, por isso que muitas pessoas não perseveram, porque eles não aprenderam com Pedro aqui, ó. Disse ao povo: varões, aí vai pregar, varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Fez uma pergunta. O 13: o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais,
glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós, aleluia, entregaste perante a face de Pilatos. Negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e o justo, e piedade, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que verdes e conheceste, e a fé que é por ele, olha, a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Ô lição, né, irmão? Ô maravilha! Eu fico maravilhado, irmão, porque sabe, eu fico feliz porque a minha preocupação é me dedicar ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha força, buscar o Senhor. Mas é para adorar Ele porque Ele merece. Mas é porque sem a santificação das tais não pode ver a Deus. Nós não podemos nos preocupar com milagre, porque a nossa preocupação é a salvação na vida das pessoas. E se você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é restaurado, renovado, com o perfeito nome dele restaurará a saúde que você tanto pede. E eu creio que ele te dá, que ele restaura, que ele visita a madre, ele visita o coração, lá dentro, no íntimo da alma, que ele está aqui nesse momento, porque aonde tiver 2 ou 3 em pauta com o nome dele, ele se fará presente. E o que é ligado aqui na terra é ligado no céu, e o que desligar aqui na terra é desligado no céu. Então aqui está a palavra para você da cura desse homem coxo. Está aqui o milagre, e está aqui o discurso. Vamos chamar o presbítero, o pastor Pedro e João, que saíram do meio e deixaram Jesus, recebendo um milagre, aquele homem olhando para o nome do Senhor Jesus. E aqui a Bíblia diz que ele tinha fé, no versículo 16, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes, conheceis, e a fé que é por ele deu a esta presença a perfeita saúde. Olha, irmão, tanto o deficiente, o doente, a pessoa tem que compartilhar para receber, tem que ter fé. Muitas vezes você vai orar para uma pessoa, a pessoa está interessada só na fé, quer receber para ir para a profissão, para ir para o mundo, para fazer, para ir para uma festa, para ir para trabalhar. Não, irmão. Coloque seu coração para a salvação, porque Ele vai te dar todos os outros recursos. Busca Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, todo o teu pensamento, e as demais coisas eu acrescentarei. O Senhor ensina que Ele veio salvar o perdido. E para nós pregar hoje, não precisa desespero.
porque o apressado come cru. Tudo tem um tempo e tem a hora para cada alma. Salomão 3:3 ele diz: debaixo desse sol há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para correr, há tempo para parar, há tempo para plantar e há tempo para colher. Há tempo para tudo. Então há tempo para você ouvir a palavra, e há tempo para Deus te curar, há tempo para Deus te abençoar. E quando a palavra de Deus está na tua direção, como naquele momento Pedro estava ali e disse: olha para nós. Se o homem tivesse fechado os olhos, baixado a cabeça, virado as costas, não tinha acontecido. Recebe. E ele olhou, fintando os olhos, esperando. A sua esperança era receber. Tenha esperança de receber, porque no nome de Jesus você receberá aquilo que é para você ser restaurado, para que você viva uma vida espiritual. Não é que Deus vai dar algo para você viver e se desviar, não. É para você correr para a presença dele e adorar ele, como fez aquele homem coxo. Ele pulou, saltou, correu, louvando a Deus. Essa é a mensagem. E vou orar. Se você precisa e tem fé, você vai receber aquilo que você pede a Deus. A palavra de Deus diz: pedi e pedi, e dá-se-vos-á. Significa pedir é bater na mesma tecla, não desanimar, não deixar parar. Peça com fé, não duvidando, e recebe em nome de Jesus. Aquele que pede recebe, o que bate se abre. E essa oportunidade está franqueadamente para você, porque Jesus disse: recebeste de graça, e de graça vos dá. E com amor, carinho, eu estou dando essa palavra para você ser feliz, ser abençoada, para você ter a sua vida espiritual bem elevada, e que Deus também abençoe a sua vida financeira, a sua vida literal. Mas eu peço para Ele abençoar a sua vida espiritual, porque a financeira acompanhará, porque Ele abençoará. Com certeza você recebe as coisas que você precisa, para que a glória dele seja completa na sua vida. Vamos orar. E a minha oração é como aquele homem fez, agradecendo a Deus. Eu sei que você vai receber a sua cura, e você faz que nem ele, pule de alegria, salte louvando a Deus, porque aqui eu faço a parte que Pedro fez. Dou a palavra, dou a mensagem. Jesus faz a parte dele, que é entrar na tua vida, e eu faço a minha, que é te avisar que Jesus é bom, é lindo, maravilhoso, perfeito, fiel, para fazer tudo que agrada a Deus. Não é para agradar o homem, porque Deus não precisa de nós, é nós que precisamos de Deus. Foi Ele que veio, porque nós não tínhamos condições de ir só. Eu vim para o que era meu, e os meus não receberam, mas todo aquele que receber, darei o poder de ser feito filho de Deus. Está escrito lá em João capítulo 12, 1. Você vai ver do 13, você vai ver lá, você vai ler a mensagem. E vamos orar. Receba agora em nome de Jesus. Receba a tua bênção em nome de Jesus. Crê como Pedro disse. Em nome do Senhor Jesus, o Cristo Nazareno, seja restaurado, renovado. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Tu colocaste no meu coração o amor e a alegria. Aqui ministrarei para os irmãos que estão recebendo, e que esta palavra seja como a chuva aguando as suas vidas, aguando o seu coração, deixando eles em paz, com amor, com alegria, com a fé contínua. Deixe eles
jubilando em nome de Jesus. Senhor Jesus, a glória é para Ti, a honra é para Ti. Esse momento que aqui estou fazendo é para Ti. Amo sim, Senhor. Tu sabe e conhece o meu coração. Abençoa todos os meus amigos, companheiros, servos, serva da igreja, ali, Deus do Senhor Jesus. Abençoa a casa, a família, as crianças. Faz uma obra grandiosa que só Tu sabe fazer, com esse grandioso amor perfeito, justo e verdadeiro, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, ela repouse na sua vida, na nossa vida. Diga amém e receba nesta noite a grande misericórdia de Jesus para a sua vida, sua família, para aqueles que você ama, em nome de Jesus. Amém? E domingo eu estarei aqui, sempre estou por aqui, sempre eu entro aqui para falar desse Jesus que eu amo, falar dessa palavra que me consola, que me dá força, que ilumina todo o meu entendimento. E com amor e alegria eu tento de passar para vocês, onde vocês estão aí recebendo essa dádiva descendo do alto do Pai das Luzes. Que Deus ilumine a sua vida todo o tempo.